Olá, seja muito bem-vindo ao perfil Arquifor. Depois de conhecermos a vida e a espiritualidade de São João da Cruz, vamos hoje percorrer o caminho de outros grandes santos do Carmelo. Homens e mulheres que em épocas diferentes responderam com grande generosidade ao chamado de Deus e continuam até hoje inspirando milhões de pessoas, assim como eu e você, em todo o mundo. Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa Benedita da Cruz e Santa Elizabeth da Trindade e tantos outros mostram que a santidade pode ser vivida de muitas formas, mas sempre pelo caminho da oração, da intimidade com Deus e do amor. Para nos conduzir por este verdadeiro jardim de santos, recebemos novamente Frei Patrício, sacerdote carmelita descalço e um dos maiores especialistas na espiritualidade carmelitana. Frei, seja muito bem-vindo ao perfil Arquifor. E nós já estamos aqui com o Frei Patrício, que hoje fala para a gente sobre Santa Teresa d'Ávila. Lembrando a você que esse é um especial que a gente está gravando com o Frei, onde ele já falou para a gente um pouco sobre São João da Cruz e hoje ele fala para a gente sobre Santa Teresa d'Ávila. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso perfil Arquifor, Frei. Muito obrigado e parabéns por este perfil Arquifor, não é, que leva a palavra de Deus, a palavra do santo, a tanto povo sedento de Deus. Que Deus abençoe esta arquidiocese pelo trabalho que faz. Amém. Vamos então saber, eu queria que o senhor falasse, né, para as pessoas que nos acompanham agora, por que Santa Teresa d'Ávila ocupa um lugar tão importante na história da nossa igreja? Bom, Santa Teresa de Ávila é conhecida como a mestra da oração. Teresa, que reforma o Carmelo, que viveu no século XVI, nasceu na Espanha em 1515 e morreu sempre na Espanha, em Alba de Tormes, em 1582. Viveu 67 anos. Mas acho que é necessário para compreender Teresa. Teresa é uma mulher inquieta. Uma inquietação que todos nós devemos ter. A inquietação da busca de Deus, a busca da verdade. Então a vida de Santa Teresa é um caminhar. Não é? Ela percorreu muitos quilômetros naquele tempo para a reforma do Carmelo, fundando o Carmelo Novo e tal, tudo isto. Por que ela fundou o Carmelo? Ela entrou no Carmelo da Encarnação, que é um Carmelo carmelitano, onde tinha 180 monjas. E uma vez na recreação, junto com as outras monjas, a sobrinha dela diz como seria bom se tivéssemos uma pequena comunidade para viver junto. Aí Santa Teresa se deu conta que era necessário formar uma pequena comunidade, Colégio de Cristo, onde ela colocou, primeira regra, 13 monjas, para encontrar este caminho, esta caminhada junto, esta fraternidade. E ela no caminho, no livro chamado Caminho de Perfeição, ela coloca já 4 pontos importantes para esta nova vida, que é o amor de Deus, o amor ao próximo, o desapego e a humildade. São as 4 colunas importantes, onde ela vai construindo toda a sua espiritualidade, toda a sua vida. Porque onde falta o amor de Deus, não pode ser felicidade. Mas este amor de Deus, que deve depois se transbordar no amor fraterno, na alegria da comunidade, no estar junto. Teresa é uma mulher comunicadora. Esta vida, não é? Eu não posso falar muito de Santa Teresa, da vida dela, dos passos que ela dela, mas depois também este amor de Deus se transforma em amor humano, amor ao próximo. Este amor ao próximo que é a plenitude do nosso amor de Deus no nosso coração. E depois o desapego, isto é, que é o desapego? O desapego é que as coisas materiais, que mesmo o amor às pessoas, não podem impedir o nosso encontro com Deus. E depois coloca a humildade, dizendo, coloco por última, embora que seja a primeira. Para ela, quando ela define a verdade, ela define com essas palavras, a verdade é caminhar a verdade é caminhar na humildade. Esta humildade e verdade que para ela são um caminho que nos ajuda a crescer diante de Deus. Por que ela é importante? Próprio porque também ela toca aquilo que é fundamental na existência humana. Sabemos que no século XVI, 1500,
3 santos espanhóis são importantes que influenciaram a igreja do tempo, e influenciam a igreja de hoje e de sempre, penso eu. Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. Esses 3 místicos que tiveram esta preocupação de levar o homem não a um espiritualismo, mas sim a uma espiritualidade, não a um devocionismo, mas a verdadeira devoção, não um amor sentimental para o Cristo, mas um amor verdadeiro a Cristo, que é o dom da própria vida. Então, Teresa de Ávila, ela diz, eu falo somente daquilo que eu sei. Isso é muito importante, porque ela também transmite a sua maneira de rezar, de ser comunidade, de ser igreja, de viver a igreja, e ela coloca tudo isto em evidência, que nós caminhamos como igreja, não é? Então, ela, mesmo que ela sofreu bastante por causa dos bispos, por causa do nuncio apostólico daquele tempo da Espanha, mas ela dirá, no fim, até que, enfim, morram na igreja. A fidelidade à igreja é um sinal do amor a Deus. Nós devemos ser fiéis à igreja. Qual igreja? A igreja de hoje. Esta igreja que nós com ela caminhamos, a igreja do Papa Leão, a igreja dos bispos, de Dom Gregório, a igreja de uma comunidade, esta fidelidade é o sinal que estamos buscando verdadeiramente a Deus. E Teresa, na sua capacidade, escreveu vários livros, não é? O livro da vida, o livro das fundações, o livro do caminho de perfeição, o livro do castelo interior, e segundo os autores, ele teria escrito mais de 15.000 cartas. E as cartas dela não eram simplesmente seja feliz e terminou. Não, não. Eram cartas de 2, 3 páginas. Portanto, uma grande produção literária, mística, contemplativa. Em todas as cartas ela fala sempre de Deus. Pode falar de batatas, pode falar de compra de convento, de outra coisa, mas ela sempre encontra a maneira para falar de Deus. Isso é muito importante. Também nós podemos falar de tudo, mas como verdadeiramente apaixonados de Cristo. Em tudo devemos colocar sempre a presença de Deus e o amor a Deus. Ela costumava definir a oração, Frei, como um trato de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Né? O que é que essa definição nos ensina sobre a vida de oração? Bom, esta definição sobre a vida de oração encontramos no livro da vida, no capítulo 5, 8, quando ela diz o seguinte, para mim, a meditação ou a oração não é outra coisa que o íntimo diálogo de amor com aquele que sabemos que nos ama. Por quê? Não aquele que nós amamos, aquele que sabemos que ele nos ama. É um pouco aquilo que diz João da Cruz, porque o amor, amar, nós respondemos ao amor de Deus. Então Deus nos ama, então estar com ele, quando se está com Deus, não são o suficiente, não são importantes as palavras. Importante é estar com alguém que nos ama. Por isso que Teresa completa esse pensamento com outro pensamento, quando ela diz, o amor não consiste em muito pensar, mas em muito amar. Então, hoje nós devemos redescobrir a oração não como palavreado. Né? Se não acontece como aconteceu comigo, quando eu morava em Caratinga, não é? Que uma senhora foi falar comigo, falou, Frei, quero falar com o senhor. E falou 1 hora. Depois de ter falado 1 hora, ela me falou, agora eu vou embora porque devo terminar as minhas 9 novenas. Falei, 9 novenas? Frei, sabe como que é? Se um santo não escuta, outro pode escutar. Não é isto. A oração não é afogar Deus no nosso pensamento, mas pedir com amor, suplicar ao Senhor, estar com Ele. Por isso que quando você é possuído por Deus, e quando tem a consciência que Deus habita no seu coração, você não quer muito falar, quer estar com a pessoa. Quantas vezes acontece conosco, não é? Que estamos juntos em casa, no sofá, e falando, todo mundo tem aquele silêncio, ninguém fala. Mas por que não se fala? Porque é estar junto. Então, essa é a oração de Santa Teresa. Então, Santa Teresa, para a oração de Santa Teresa, é importante porque ela é mestra de oração. Então, no capítulo 11 ao capítulo 22 do livro da vida, ela vai contando como devemos progredir neste caminho oracional. Ela diz que a nossa alma é como um jardim. Tem flores, mas as flores do jardim, para viver, precisa de quê? De água.
A oração é a água para que nós possamos regar o nosso jardim. Tem várias maneiras para ter água. Tem o poço, no muque mesmo, com balde, tem a nora, tem desviar o riacho, ou quando chove, quando o patrão decide chover, é a coisa mais fácil para regar o jardim. E quando é que isso que seria quando Deus decide de nos amar, a chuva do amor cai em nós sem esforço. Nós reamamos a Deus, que é o nosso Pai, que nos dá tudo. Então, Teresa é uma pessoa muito concreta, muito fácil para ser lida, principalmente o Caminho de Perfeição e também o Livro da Vida são livros muito importantes para nós. Então, porque Jesus gosta de passear no jardim da flor e das virtudes. Então, este amor que ele tem para Jesus, mas um amor concreto, um amor da paixão de Cristo, porque ela é muito devota da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque naquele tempo alguém dizia que ser devoto da humanidade de Cristo era meio herético. Ela diz, mas eu me encontro também pensando em Jesus na Horta dos Oliveira, pensando em Jesus com o lado de espinha, pensando nisto, isto vai animando a nossa humanidade. E ela tinha um grande amor para os pobres, para as pessoas. Isso é importante porque o amor a Deus deve levar-nos ao amor concreto para os outros. Sentir compaixão dos outros. Hoje vivemos numa sociedade da indiferença. Não é? Passamos perto da pessoa que sofre, não estamos nem aí. É o individualismo. A santidade rompe sempre as barreiras do individualismo, as barreiras da indiferença para tornar-nos próximos das pessoas. Então ela é muito devota da samaritana, não é? Jesus nos espera sempre ao poço da samaritana para dialogar conosco. Não somos nós que pedimos a água a Jesus, mas Jesus que pede água para nós. Dai-me de beber, não é? E qual é a bebida que Cristo espera de nós? É o nosso amor, que nós devemos saber dar. Então tudo isso é a oração em Teresa de Ávila. Uma oração não tanto cerebral, não tanto mental, mas uma oração afetiva. Então o Carmelo é a espiritualidade afetiva, não é uma espiritualidade teológica, ou uma espiritualidade, diríamos, especulativa, mas é uma espiritualidade mais afetiva. E já que a gente está falando de oração, Frei, eu queria que o senhor falasse como é que acontece a oração aos moldes do Carmelo. Invocar o Espírito Santo é muito importante, não é? Porque não somos nós que rezamos. Depois também, para Teresa, às vezes é importante a leitura. Ela sempre teve 19 anos de aridez interior e ela nunca deixou de rezar e sempre levava o livro. E o livro a tempo de Teresa não é como hoje, são livro portátil, não é? O livro pesava 4 ou 5 quilos. Então precisava uma charrete para levar na igreja. Era sempre com a leitura. Uma vez que você leitura a Lexio Divina, meditar a palavra, depois a palavra, o diálogo com Deus, o propósito, o empenho, tudo isso faz parte deste método carmelitano. Eu escrevi várias coisas sobre o método carmelitano. Mas a oração é bonita porque é sempre movida pelo amor, não pelos interesses. Deus conhece aquilo que nós precisamos. Devemos apresentar-nos para Deus como pobre, como aquele que suplica ao Senhor. E Deus nos ama, nos dá sempre mais daquilo que nós pedimos. Então, é um método muito afetivo, não tanto de buscar, não é? E é claro que é uma intimidade com Deus que vai aumentando a nossa maneira de rezar. Ela diz que a tentação maior, a vitória maior do diabo é convencer alguém a não rezar porque é pecador. Mais pecadores somos e mais devemos rezar, porque precisamos mais da graça de Deus, do amor a Deus. Depois a centralidade da humanidade de Cristo, não é? A centralidade da Eucaristia, o amor à Virgem Maria, a participação aos sacramentos, são todos meios que nós usamos para chegarmos mais a Deus. Então a doutrina teresiana, Santa Teresa de Ávila, é uma doutrina orante afetiva, orante, para poder sentir que Deus nos abraça no seu amor e na sua misericórdia. Mas não quer dizer sentimental. Sentimental é uma coisa, o sentimento nos trai. Às vezes, eu rezo porque sinto alguma coisa,
e quando não sinto, não rezo. Não, precisa a vontade, a fidelidade, como eu falei antes, esta fidelidade. A fidelidade é a prova que nós amamos a Deus. Acontece o que acontecer, satisfação ou não satisfação, aridez ou não aridez, devemos ser fiéis à nossa oração. Porque a oração, ela transforma o coração do homem, da mulher, da pessoa, quando é feita com amor. Não porque... Aí Santa Teresa diria que devemos, quando rezamos, devemos saber 3 coisas. A quem falamos, o que dizemos e como falamos. Falamos com Deus. O que é que eu peço a Deus e como eu peço, com humildade. Pedir sempre com humildade, não com prepotência, não é? Não porque eu faço uma novena, tenho direito a receber. Peço. Como se Deus estivesse devendo alguma coisa para a gente. É, como se Deus estivesse devendo alguma coisa. Então, tudo isto faz parte de uma santidade de simplicidade, mas também de doutrina. É que se São João da Cruz é muito organizado, Teresa é muito desorganizada, porque ela fala aquilo que tem no coração na simplicidade da sua vida. Santa Teresa, ela enfrentou muitas incompreensões, críticas, né, e dificuldades também durante a sua missão. De onde vinha, Frei, essa força, né, para permanecer nesse projeto que Deus confiou a Santa Teresa? É muito simples. Vem do ideal que você tem. Se seu ideal é firme, se o seu ideal é uma verdade, você não desanima. Sim. As dificuldades são uma vitamina para nos animar a chegar onde nós queremos chegar. Pessoa que desanima no caminho é porque não tem ideal. Que ideal não desanima. Hoje é um pouquinho o problema de hoje, não é da juventude de hoje, que começa 20 faculdades e não termina uma. Começa a filosofia, passa a matemática, passa outro, chega aos 90 anos e ainda não fizeram uma prova. Então a mesma coisa. Esta determinada determinação. Então, uma vez que se toma uma decisão, devemos ser fiéis à decisão. Custe o que custar. Não existe nenhuma coisa grande que não comporte sacrifício. Eu, às vezes, Ana Flávia, penso o seguinte: quanto sacrifício faz um jogador de futebol? Não pode comer isso, deve dormir cedo, fazer ginástica. Quanto sacrifício? Para chegar a uma coroa que apodrece. Quanto mais merece Deus o nosso sacrifício para chegar a esta paz interior, a esta tranquilidade de vida, a este enamoramento de Deus, a este encontro com Deus. Precisa ter decisões na vida. Sim. Tudo que não tem decisões, morre. Aquilo que você decide realizar, Deus vai realizando em você. Porque a pessoa humana não vale por aquilo que faz, mas por aquilo que ela é. E todos nós temos uma missão. A missão ou a vocação não pode ser escolhida em vista do lucro, mas em vista da sua felicidade. Porque a felicidade é aquilo que Deus quer de nós. Deus nos quer felizes. Sim. Essa felicidade é quando você encontra este equilíbrio de amor entre você, Deus e os outros. Frei, depois de tantos anos, né, estudando a vida e a espiritualidade de Santa Teresa de Ávila, o que mais transformou na sua vida? Olha, eu não estudo Santa Teresa, porque Santa Teresa é minha mãe. Então, aquilo que diz a mãe não se estuda. Se obedece? Ela disse, obedece. Então, meu diálogo com Santa Teresa, o diálogo dela, é que eu seja uma pessoa cheia daquele amor que ela deu. Então, não posso estudar. Para mim não é importante que Santa Teresa é importante na igreja, que é doutora da igreja, que é mística, que é contemplativa. É importante que é minha mãe. Então, uma vez que eu conheci Santa Teresa, eu leio Santa Teresa, o escrito dela, todos os dias. E quando não leio, não tem um dia que não pense nela. Então, muitas vezes, eu digo para ela, mãe, ensine-me a ser carmelita. Ensine-me aquilo que eu devo dizer, não aquilo que eu quero dizer. Então, na minha vida, eu diria que ela é aquela que me puxa as orelhas, me dá cascudo na cabeça, me corrige,
me orienta. Assim deve ser. Porque assim você encontra um guia que te conduz. Ela diz, eu falo daquilo que eu sei. Por exemplo, nós não falamos do castelo interior. A porta para entrar nesse castelo é a oração, a meditação. Mas o ponto de chegada é o matrimônio espiritual com Deus. E no capítulo, na sétima mansão, capítulo 4, Teresa disse, obras quer o Senhor. E ela disse, em cada um de nós tem uma Marta e uma Maria. E Marta e Maria não brigam entre elas, devem cooperar com ela. Por isso, uma ideia que hoje eu gostaria de dizer é que precisa corrigir. O trabalho não afasta de Deus. A atividade não afasta de Deus. O que afasta de Deus são trabalhos bobos. Ou só quando você não sabe por que trabalha. Nós não trabalhamos por quê. Trabalhamos por quem? Para alguém, que é Deus. O amor de mãe nunca se cansa de servir os filhos. E assim Teresa de Ávila. Assim João da Cruz, assim Teresinha, são aquele santo que é a minha família invisível e visível. Então, eu diria que Santa Teresa me transforma, como uma mãe transforma os filhos, com a sua palavra, com o seu exemplo, com a sua doçura, com a sua ternura. Quem conhece Santa Teresa de Ávila vive 100 anos a mais. Ixi, então o senhor vai viver 100 anos a mais. Mas eu pedi para Deus 150, não sei se me vai dar. Vai dar, se Deus quiser. 150 o senhor pediu? Pedi. Mas Deus me respondeu que vai pensar, não sabe se vai fazer. Ah, ele ainda não respondeu. Não. Suas obras, né, as obras de Santa Teresa d'Ávila, como o Livro da Vida, né, Castelo Interior, como a gente fala agora, Caminho de Perfeição, continuam sendo até hoje referência de espiritualidade cristã, né? E aí eu queria, o que o senhor diria, né, que Santa Teresinha poderia dizer aos homens e mulheres deste século? Bom, Santa Teresa de Ávila, os seus escritos são escritos formativos. Ela não toca problema, gosto que fala de história, problema contingente, como São João da Cruz. Sim. Toca os problemas essenciais. Qual é o problema essencial da vida? Dar sentido à vida, que é Deus, ter um ideal. Esse sentido da vida, ela encontra em Deus. Por isso que também Santa Teresa é estudada para psicólogo, para teólogo, para filósofo. Edith Stein, por exemplo, ela numa noite leu todo o livro da vida. E de manhã cedo, quando terminou, falou, aqui está a verdade. Se converte. É lido pelos protestantes, por pessoas sem fé. Porque tem um autor, um autor comunista, me foge o nome agora, francês, que diz, todos os santos me cansam, menos Teresa de Ávila e João da Cruz. Porque ele ajuda a pessoa a sair de si, a buscar esta verdade, a reencontrar-se consigo mesmo. Por isso que antes que a psicologia falasse de autoconhecimento, já Teresa fala no Castelo Interior. A pessoa deve conhecer a si mesma. E conhece a si mesmo somente em Deus. E São João da Cruz diria que Deus se espelha em mim, eu me espelho em Deus. Então eles dois, João da Cruz e Teresa, devem ter falado muitas vezes de Deus. Diria que os dois falam a mesma coisa com linguagem diferente. E não teríamos João da Cruz sem Santa Teresa, porque foi ela que decidiu e ajudou o João da Cruz a não deixar o Carmelo. E não teríamos Santa Teresa sem João da Cruz. Nós precisamos de encontrar na vida aquilo que Santa Teresa diz, amigos fortes de Deus. Nós não falamos de Deus. Não falamos com os outros, não falamos. Falamos de Deus para fazer um trabalho de teologia, uma pregação. Mas depois aquele Deus que é como pimenta, não é, na comida, não falamos. Vamos aprender a transbordar o Deus que temos no coração em toda coisa. Ser como jogador de futebol, não é? Ou como a pessoa que é fanática de Fortaleza, não é? Pode falar de batata, mas o Fortaleza é melhor. Então nós devemos saber aproveitar todas as oportunidades para comunicar a nossa alegria de ser católico.
de ser amigos de Deus, todas as oportunidades que temos. Aí tem uma frase que diz, né, Frei, que a gente fala do que o coração está cheio. Então, acho que talvez nos falte buscar mais a Não, vida, foi né? Jesus que falou. Onde que está o teu tesouro, está o Aí teu está coração. o teu coração, né? Então, é claro, porque se o nosso coração é Deus, se fala de Deus em duas maneiras. Uma maneira de falar de Deus, uma maneira sem falar. Porque nós falamos de Deus com o nosso testemunho, com a nossa maneira de ser. Não precisa dizer que eu sou católico. As pessoas vão ver no meu comportamento de honestidade, de justiça, de sorriso, de perdão, de misericórdia, de ternura. Eles vão ver. O povo não sabe ler, não todo o povo sabe ler a Bíblia, mas todo o povo sabe ler a vida dos outros. E lê muito bem. A gente chegou agora, Frei, a um momento que a gente chama de ping-pong. Como é que é isso? Eu vou dizer uma frase e o Frei vai falar uma palavra que essa frase representa para o senhor. Por exemplo, Santa Teresa de Ávila, em uma palavra para o senhor, o que ela representa? Minha mãe. A maior virtude de Santa Teresa. Humildade. Um livro dela que todos nós deveríamos ler. O livro da vida. O maior ensinamento sobre oração. A oração não consiste em muito pensar, mas em muito amar. Uma frase de Santa Teresa que acompanha o Frei aonde ele vá. Deus, só Deus basta. A paciência tudo alcança. Aquele que tem Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Aqui é uma poesia pequenina dela, mas é aquela poesia que vai transformar as pessoas. O principal desafio para quem deseja crescer espiritualmente. A imperseverança, a inconstância. Começa e não leva para termo. Complete a frase. Rezar é... Rezar é amar. É isso. Chegamos então ao final do nosso perfil Arquifó de hoje. Mas nosso ping-pong terminou. Terminou com o senhor completando a frase, né? Rezar é... Repita, Amar. por favor. Amar. Amar. Está faltando amor neste mundo? Não. Tem um amor errado. Tem muito amor. Colocamos amor em outras coisas? Não, é um amor adoidado. Falta uma orientação do amor. É como se eu perguntasse a você, a cachaça é boa ou é ruim? Não, é ruim. Não, é boa. A droga é boa. Uma injeção de morfina a um doente terminal é muito boa. Se trata de recanalizar os nossos afetos. Rever, converter-nos a esse afeto novo. Tem muito amor no mundo desperdiçado. Devemos recuperá-lo. A gente dispensa muita energia e muito amor naquele que muitas vezes não tem tanto valor. Sim, porque né, se tem um vazio interior, estou buscando algo para preencher o meu vazio. Sim. Esse vazio existencial somente Deus pode dar. Mas quando a pessoa vai tentar preencher esse vazio com coisas materiais, elas acabam logo. Muitas vezes a pessoa pensa que comprando o último modelo de telefone celular é feliz. Sim. Depois do mês você sai outro telefone celular. Eu vou comprar outro. E aí a busca não tem fim, busca né? não tem fim. Então, é isso que vai estragando a pessoa humana. Então, nós devemos falar de valores. E eu gosto muito de falar de paraíso, sabe? Às vezes sonho com o paraíso. Porque é o ideal. E nós construímos o paraíso aqui na Terra. Porque um paraíso depois da morte somente não serve. E aqui, este encontro com Deus, o reino de Deus está dentro de nós. Então, Santa Teresa de Ávila pode ajudar muitas pessoas a reencontrar-se consigo, com Deus, com os outros. Mais uma vez, muito obrigada pela Obrigado sua participação aqui no nosso perfil Arquifó. Obrigada por ter nos trago, né, ter nos apresentado essa riqueza da vida, né, e a espiritualidade de Santa Teresa de Ávila. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu acho que é muito importante levar a doutrina de São João da Cruz, de Santa Teresa, para o povo, em maneira que o povo possa entender. Eu não sou teólogo. Eu gosto de falar daquilo que eu entendo. As coisas que eu entendo, tento transmitir para os outros. Obrigada mais uma vez. E para você que ficou até agora
aqui no perfil Arquifó com a gente. Muito obrigada pela sua companhia e lembrando, pega esse link, encaminhe para as pessoas que também precisam conhecer sobre a vida e sobre a espiritualidade de Santa Teresa de Ávila. E claro, se você aí você aproveita e já olha, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, também já faz a sua inscrição e colabora com a gente fazendo a sua doação nesse Pix que está aparecendo aí agora, nessa chave Pix que aparece agora, ou então através desse QR Code. Assim você vai poder nos ajudar a colaborar, né, com todo esse programa Perfil Arquifó que a gente vem fazendo toda quarta-feira, e claro, não só com o Perfil Arquifó, mas com toda a programação que a Arquidiocese de Fortaleza coloca aqui no nosso canal no YouTube. Um abraço para você, Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau!